paz dos irmãos. Amém. Irmãs que estão aqui também. É um motivo de muita alegria a gente poder estar aqui. E é muita coragem da Unipec, capitaneada por pastores pentecostais, como o pastor presbiteriano. Vou jogar gelo no fogo de vocês. A gente falava muito do meu falecido pai. Vocês sabem que a igreja presbiteriana é uma igreja histórica, a igreja vinda lá da reforma do século XVI. A igreja que nasce pelo Calvino, na França, e aí a gente chega no Brasil, uma igreja europeia, e um negro pastor presbiteriano. Falava para o meu pai, pai sempre criou a gente na igreja errada. Não era para a gente ser presbiteriano. Mas meu pai, desde quando ele chegou aqui em Cubatão, em 1964, veio do interior do Rio de Janeiro. Meu pai morou na casa de um presbítero italiano, presbítero presbiteriano, e desde lá meu pai e minha mãe já vieram para cá, para Cubatão, então eu nasci na igreja presbiteriana, estou há 59 anos nessa igreja, e enfim, mas como foi dito aqui, nós não nos preocupamos com placa de igreja. O sistema doutrinário não vai levar ninguém para o céu. Os nossos pensamentos a respeito da vida do Senhor Jesus, seja sem tribulação, com tribulação, não mudem nada do que já está planejado por Deus. Portanto, são opiniões nossas. E o que a palavra de Deus diz a respeito de nós cristãos é que a nossa unidade é que vai fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. E nós seremos conhecidos pelo amor, não pelas doutrinas ou pela placa, se tudo é mais quente ou mais frio, mas é pelo nosso coração voltado ao discipulado verdadeiro. Eu gostaria muito de agradecer os irmãos por estar aqui, no Pedro Zé, nesse culto aqui, o pastor Catarino, não dele, mas onde a confiança da igreja nele e estar aqui diante dos irmãos, louvando a Deus. Bom, a gente está conversando com pastores, e quando a gente conversa com pastores, nós estamos acostumados a pegar aqui como falar para pastor. Eu sou ainda muito pequeno, estou muito pouco tempo ainda no ministério, homens experientes, homens que têm experiência com Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela sempre fala para a gente. A palavra de Deus, ela sempre renova o nosso compromisso. Eu gostaria hoje de pensar sobre o fato de nós colocarmos o foco naquilo que nós somos, ajustando o foco naquilo que nós somos chamados. Eu começo fazendo uma pergunta dizendo: o que verdadeiramente importa em nosso ministério? O que verdadeiramente é importante para você, pastor, para você, presbítero, para você, obreiro? O que importa no seu ministério? Eu gostaria de refletir em Atos 20, versículo 24, uma palavra que o apóstolo Paulo traz e que ela tem chamado muita atenção no decorrer dos anos de pastor, e essa palavra eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã. O apóstolo Paulo diz assim em Atos 20, versículo 24. A minha versão é uma versão diferente de vocês, é uma versão NAA, mas eu creio que não muda muito o contexto. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira no ministério recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Repito, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que nós pensamos sobre o chamado ao ministério, ao nosso ministério? O crente como eu, não é diferente para os irmãos que estão aqui desejarmos alcançar sucesso naquilo que fazemos, alcançarmos êxito naquilo que fazemos. Nós, como pastores, queremos uma igreja cheia, uma boa banda de louvor, milagres acontecendo, dinheiro para a manutenção dos projetos, voluntários que se dedicam para o ministério, para o crescimento do ministério, enfim, nós desejamos sucesso ministerial. Ou não? Ou vocês não ficam frustrados quando você olha a igreja do vizinho enchendo a sua não? Quando a gente olha pastores no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, a gente não tem 20. Nós queremos sucesso no ministério. Nós desejamos isso. Nós desejamos uma igreja grande. Nós desejamos uma igreja que esteja nos trend tops das redes sociais. Nós desejamos. E não é um desejo ilícito. No entanto, o que é que importa?
importa para você? O que é que te importa no ministério que você recebeu de Deus? Atos 20, a partir do versículo 17 até o versículo 38, nesse contexto que nós lemos no versículo 24, narra a despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo, nesse contexto, estava vivendo um tamanho sucesso ministerial. E Paulo, vivendo esse sucesso ministerial, ele decide abrir mão do sucesso. Para quê? Para que o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus de priorizar o testemunho da palavra de Deus continuasse a ter êxito. Paulo não estava preocupado com o seu sucesso pessoal. Paulo estava preocupado com o sucesso da palavra de Deus. Paulo estava preocupado que a palavra de Deus pudesse se estender a mais lugares. Mas Paulo estava vivendo um tempo de sucesso ministerial. Vejamos, Paulo chega em Éfeso, aí depois você confere capítulo 19, a história de Paulo quando chega em Éfeso. Não havia um crente sequer em Éfeso. Era uma grande cidade, uma grande metrópole, no século I, de mais de 250 mil pessoas. No século I, Éfeso era uma cidade 2 vezes maior que Paulo. Era uma cidade que era um centro comercial, era uma cidade que era um centro religioso por conta do culto à grande deusa Diana. Era uma cidade muito visitada, uma cidade que era influenciadora das outras cidades das regiões vizinhas de Éfeso, como Colossos, como Hierápolis, como a cidade de Laodicea, por exemplo, ali no Vale do Rico. Era uma cidade influenciadora na economia e uma cidade ícone na religião, a grande deusa Diana, uma deusa cultuada com todo tipo de promiscuidade sexual. As pessoas iam buscar prostitutas culturais para que entrasse naquele templo nojento e pudesse ali cultuar essa grande deusa Diana. Paulo, ele prega por 3 meses numa sinagoga, porque ali existiam alguns judeus, mas os judeus não queriam ouvir sobre o evangelho do reino. Eles estavam apegados ainda à tradição, às coisas daquelas cerimônias cultuais. Eles não criam que o Messias já tinha vindo. Imagine Paulo num culto na sinagoga dizendo: gente, o Messias já veio, ele já morreu por nós, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, ele vai voltar. E a palavra de Deus ali no capítulo 19 diz que aqueles judeus de corações duros e teimosos expulsaram Paulo dali e rejeitaram a mensagem do Messias que já havia. Paulo, então, ele pega emprestado uma escola chamada Escola de Tirano. Era uma escola filosófica. E os historiadores dizem, queridos, que Éfeso era uma cidade muito quente. E entre as 11h04 da tarde, ninguém fazia absolutamente nada. As pessoas ficaram escondidas dentro das suas casas. Paulo aproveitou esse tempo para, na escola de Tirano, durante 2 anos, ministrar o Evangelho. Paulo fez ali uma grande escola onde ele preparou homens, uma cidade que não tinha um crente. A palavra de Deus, no capítulo 19, diz que toda Éfeso e toda a região colada a Éfeso foi impactada pela palavra de Deus a partir do trabalho de Paulo. Mais de 250 mil pessoas, considerando outras regiões, tanto quando a gente lê a carta de Paulo aos Colossenses, quando nós vemos lá, quando Jesus fala com João, dizendo: escreve a carta da igreja de Laodiceia, foram os discípulos de Paulo de Éfeso que foram para lá. Paulo nunca entrou em Colossos, Paulo nunca foi a Laodiceia, Paulo nunca foi a Hierápolis, as cidades ali do Vale do Rico. Contanto, a palavra de Deus chegou lá porque Paulo preparou o início aqui em Éfeso. Uma cidade que não tinha crentes. Era uma cidade que não tinha uma Assembleia de Deus, que não tinha uma presbiteriana. Paulo ali sozinho começa a pregar o Evangelho, o poder da palavra de Deus enche aquele lugar. Paulo era um homem marcado pelo poder do Espírito Santo. Lá no capítulo 19, diz que as pessoas pegavam parte da roupa do Paulo, tocavam no endemoniado e ele se libertava, tocavam no doente e ele era curado. Paulo, um missionário, um pastor, um apóstolo de sucesso. A palavra de Deus diz também, queridos, que o evangelho que Paulo estava pregando, estava tocando inclusive o coração dos bruxos, daqueles que faziam magias. No capítulo 19, vai ser que aqueles homens, eles queimaram os seus livros de magia. O cálculo do valor daqueles livros de magia dava 50 mil denários. Um denário era o salário do trabalhador comum diário. 50 mil dias de trabalho. Eu fiz um exercício de
para a populadora. Sabe quantos anos? 136 anos de trabalho trabalhador comum. Eles queimaram seus livros e eles aceitaram e receberam o Evangelho da graça de Deus. Que pastor não gostaria de ter um ministério? Imagine você chegando numa cidade do tamanho de Cubatão e de repente você vê Cubatão invadido pelo governo evangélico de Deus. Pessoas sendo transformadas, pais de santos se tornando pastores, pessoas idólatras se tornando adoradores verdadeiros do Senhor Jesus. Um ministério de sucesso, um apóstolo de sucesso. Mas Paulo, ele foi chamado para ter um nome sério. Paulo foi chamado para ter milhares de seguidores nas suas redes sociais. Paulo foi chamado para ter um empoderamento pastoral, para que onde ele estivesse, multidões apertariam o apóstolo para ouvir, tiraram uma selfie com ele, para que fosse abençoado com as suas palavras e manifestação de poder? Não! Para Paulo, o chamado pastoral de avançar a pregação do Evangelho, era de avançar a pregação do Evangelho, era de unir a igreja em um só propósito, acima da fama, da vida tranquila e dos aplausos humanos. Paulo não estava interessado nele. Por isso, nessa manhã, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que realmente é importante na nossa vida ministerial. A primeira coisa, aí, no capítulo 24, versículo 24, ele tem pelo menos 3 momentos. Parte A, a parte B e a parte C do versículo. Primeira parte A do versículo, nós precisamos pensar em primeiro lugar sobre o chamado que Deus nos deu, que está acima do conforto. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida, os meus desejos, o meu bem-estar não está acima do meu chamado. Paulo tem uma missão. E qual era a missão de Paulo? A igreja de Jerusalém, da Judéia, estava passando por grandes dificuldades. Aliás, a igreja de Jerusalém tinha um pouco de preconceito com os gentios que estavam se convertendo. O apóstolo Paulo, com o coração pastoral, ele queria unir a igreja. Nós estamos falando de unidade. O apóstolo Paulo, queridos, estava fazendo com que as igrejas que ele tinha plantado na Ásia Menor pudessem colaborar, e Paulo vai levantando donativos. Lembra quando ele fala à igreja de Corinto: olha, vocês precisam tirar a mão do bolso, uma igreja rica dessa, que vocês estão retendo, porque eu preciso levar donativos para a igreja de Jerusalém. E Paulo tinha isso como foco. Mas Paulo, queridos, estava vivendo uma vida de sucesso. As pessoas estavam indo lá na escola de tirando atrás do Evangelho de Paulo. Paulo estava apurando pelo poder do Espírito Santo. Demônios estavam sendo libertos daquelas pessoas que estavam presas ali. E Paulo está no momento que ele poderia, querido, mandar alguém no lugar dele. Fala: não, eu vou ficar aqui. Agora eu tenho uma igreja. Agora eu tenho um bom salário. Agora eu posso criar aqui em Éfeso uma igreja boa, que tem uma boa estrutura, que tem bons músicos, que tem bons missionários. Nós vamos fazer grandes projetos, nós vamos fazer grandes coisas. Porém, Paulo, ele sabia e ele tinha um olhar, e o foco dele era no chamado que ele recebeu de Deus. Paulo não abre mão disso. Paulo abre mão do sucesso. Paulo chama os seus presbíteros dizendo: chegou a hora de eu ir embora, porque eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. O versículo 24 começa com uma palavra, com uma adversativa, dizendo porém. E o porém é preciso ver o que está atrás. E o que está atrás, no versículo 22, diz assim: e agora, impelido pelo Espírito Santo de Deus, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, já me avisou, o que me espera são prisões e sofrimentos. Como é que você marcaria um momento de tranquilidade, o seu ministério crescendo, pessoas vindo, pessoas ouvindo tua palavra, tua pregação, aceitando o Senhor Jesus, confessando os seus pecados, uma boa casa, bom apartamento, carro chique, família linda, e você reúne seus presbíteros e diz: eu estou indo embora. Mas eu não estou indo embora para um lugar melhor, porque o que me espera lá, porque o Espírito Santo me avisou, são prisões, são problemas.
E se você ler um pouquinho mais à frente, quando Paulo chega em Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele corta o cabelo, ele vai lá para o templo de Jerusalém. Os judeus estão querendo matar ali nos arredores do templo, que era proibido, o coração deles estava tão sujo, né? A gente pode matar fora da igreja, a gente não pode matar. Acho que isso tem acontecido muito nos nossos dias. Bom, enfim. E eles pegam Paulo, eles prendem Paulo, eles levam Paulo para ser julgado. E Paulo diz mais que ele tem que ir para Roma, e ele vai para Roma preso. E ele sabe disso, porque Paulo queria que o Evangelho da graça de Deus chegasse em Roma mesmo sob cadeias. O que era importante não era a vida dele, o que era importante não era o sucesso pessoal dele, o que era importante é que o nome de Cristo fosse glorificado, que o nome de Cristo fosse aceito, porque só onde há a pregação do nome de Cristo, há a libertação, há a salvação, a vida nova. Paulo é avisado que teria problemas. Porque para ele não era algo de suma importância. Por isso ele diz, porém, mesmo avisado pelo Espírito Santo, de que me assegurou que o que esperam são cadeias e sofrimentos, eu não considero minha vida preciosa. Imaginemos, nós pastores, uma igreja grande, gente que gosta da gente, cultos sempre cheios, as nossas redes sociais com milhares de seguidores e admiradores, onde nós vamos pregar por causa do nosso sucesso ministerial. É sempre casa cheia, nos vendo, morando em casa confortáveis, boas posses, filhos bons, as melhores universidades, e de repente, sabendo que nosso chamado, a prioridade do nosso chamado, pelo amor ao Evangelho, pelo amor a essa nobre causa, nós decidimos, mesmo sabendo que teremos problemas, abrirmos tudo. Qual seria a reação da nossa liderança, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa igreja? Vamos ser sinceros. Nós teríamos essa coragem, por amor ao ministério? Nós teríamos essa postura. O que é importante para você? O que importa no seu ministério? Sua vida? Seu conforto? Que projeto você tem? O empenho que nós temos em relação ao chamado que nós recebemos de Deus? Pergunta. O que na verdade é importante para nós? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra, queridos, que no ministério, o final da corrida, ele é muito mais importante do que o início da carreira. Paulo diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira no ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Primeiro, Paulo, queridos, tem a consciência de que ele não entrou no ministério porque ele quis. Ele não entrou no ministério para que as pessoas o pudessem admirar. Ele sabe que ele foi chamado. Ele não foi chamado por Pedro, ele não foi chamado por João, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, que se encontrou com ele naquele caminho de Damasco. Saulo, por que você me persegue? E você vai entender o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Esse é o chamado de Paulo. E aí, queridos, começa bem. É interessante como nós, muitas vezes, começamos bem no meio de carreira. A carreira vem obstáculos, vem sofrimento, vem gente encrenqueira na igreja, vem levantes. E a gente começa a desanimar, falar: não, esse negócio é para mim, eu vou fazer outra coisa. A gente se esquece que isso não foi o homem que nos chamaram, mas foi o próprio Deus que nos chamou para esse ministério. E que esse ministério não é um ministério de facilidade, é um ministério em meio a sofrimentos, em meio a obstáculos. Paulo tem a consciência, queridos, que ele foi chamado do alto. E segundo, Paulo sabe que ele começou uma carreira e ele deseja completar o que ele começou. Certa vez, quando eu estava no seminário, um professor contando a história de um rapaz que procura o pastor mais velho, e pergunta: pastor, qual é
aquele novo pastor, nossa, como ele tem ânimo, como ele tem figura, como ele prega, como ele ministra. E esse pastor olhou para ele e disse: não se impressione com tudo isso. Veja quem anda na carreira desse pastor. Porque muitos de nós temos bons começos. É interessante quando a gente começa. É interessante quando a gente inicia um relacionamento, né? Quando a gente namora. Esses dias a minha esposa ficou surpresa porque eu chamei ela de meu amor. Eu falei: nossa, tem quanto tempo? Ela veio e deu um abraço no carro, eu chego nos colegas, eu preciso te abraçar de novo. Nós vamos acabando, nós começamos a nos acostumar com as coisas sagradas. Começamos a nos acostumar com os jargões, os cremeses, os teologuês da vida que nós temos. E muitas vezes, queridos, no meio da carreira, a gente começa a querer abandonar a carreira. Porque a carreira não nos dá os louros da vitória que nós muitas vezes esperamos para nós. A carreira muitas vezes não nos dá a garantia de que as coisas serão do jeito que nós pensamos e planejamos para a nossa vida. Deus às vezes vai nos tirar e vai nos tirar, e como Ele sempre tem nos tirado, de zonas de conforto. Para que nós, que um dia dizemos: Senhor, eu abraço esse ministério, e esse ministério que ele só pode sobreviver numa dependência milagrosa do Senhor Jesus da carne. Glória a Deus. Não é o dinheiro, não são os admiradores da nossa comunidade que vão fazer com que a gente sustente esse ministério até o dia que Jesus disser para nós: acabou, João. Agora, eu que estou ordenando sobre a sua vida. Lembra quando o profeta disse que desistiu do ministério? Deus chega para ele, vai andar 40 dias, 40 noites em jejum. O que você está fazendo aí? Ele diz: eu estava sempre sozinho, ninguém estava comigo, e agora uma mulher que está querendo me destruir. Deus disse para ele: eu não desisti de você, irmão. Você tem ministério ainda. Você vai ter que levantar um profeta no seu lugar, você vai ter que levantar um novo rei, você vai ter que levantar um novo sacerdote, portanto você tem missão. Nós não temos o direito de pararmos no meio do caminho. E Paulo está dizendo aqui, queridos: na minha vida não importa, desde que eu cumpra a carreira que eu comecei, porque eu recebi um chamado, um legado vindo do céu. Não fui eu que escolhi esse caminho, não fomos nós que escolhemos o nosso ministério. Paulo tem a consciência de que o ministério não tem a ver com o êxito humano, com o sucesso humano. Mas o ministério tem a ver com a obediência de um escravo que livremente faz o que o seu Senhor ordena. A palavra ministro, ministério, no grego, a mesma palavra no grego é doulos, é escravo. Nós não temos o direito de fazer aquilo que nós queremos. Nós somos ministros. A gente acha que a palavra ministro ela é coberta de privilégios. Ministro é servo. Servo na Bíblia é servo. Nós somos ministros de Deus. Então nós somos escravos de Cristo. Lembra que Jesus, lá no capítulo 15 de João, disse que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. É um servo do Senhor, mas é um servo amigo. É um Senhor amigo dos seus servos. Mas a gente tem que fazer o que ele manda. A gente tem que frutificar do jeito que ele frutificou. A gente tem que amar do jeito que ele mandou a gente amar. Portanto, Paulo tem essa consciência. Por isso ele diz: eu não considero o bem-estar da minha vida precioso. Eu não considero o meu carro precioso para mim mesmo. Eu não considero minha casa preciosa para mim mesmo. Eu não considero a universidade ou a faculdade que eu faço preciosa para mim mesmo, desde que eu cumpra a carreira que eu comecei. É dessa maneira que nós enxergamos o ministério. Servir as pessoas que Deus nos emprestou para pastorearmos, sem esperar em troca conforto, elogios e gente submissa à nossa liderança. Jesus disse, num embate dos seus discípulos, dizendo: Senhor, quem será o maior? Ele disse: aquele que deseja ser o maior, seja o Senhor. Portanto, o ministro de Deus, às vezes é cansativo, sim. Às vezes é cansativo você ensinar na igreja, ensinar, quando você menos vê a ovelha para fazer totalmente contrário de você. Mas sempre vale a pena. Pessoas chegam perto de você e falam: como eu tenho aprendido, como a minha vida tem mudado. Talvez sejam poucas as pessoas que chegaram. Porque as pessoas gostam da igreja, mas muitas vezes as pessoas querem a igreja que
simplesmente os pastores pregam aquilo que elas querem ouvir, através das suas ambições e dos seus desejos. Portanto, o apóstolo Paulo queria dizer que tem desejo, concluir a carreira que ele começou. E a terceira parte do versículo, que Paulo nos ensina a respeito do que importa no ministério, é o propósito acima da preservação da vida. O que espera Paulo? Perigos, cadeias, naufrágios. Eu costumo dizer, às vezes conversando na igreja, que se o apóstolo Paulo me desse uma passagem para viajar com ele, eu não ia não. Isso acontecia, o problema daquele homem, ele estava no navio, o navio estava afundando. Ele vai para a ilha, a cobra pica o camarada. Que história é essa? Ontem, na reunião de oração, falando na igreja, nesse texto onde Paulo estava ali, naquele naufrágio, como é importante o equilíbrio do homem de Deus, no momento onde pessoas estão aflitas, e aquele homem diz, olha, 14 dias, de madrugada, não aparecia o sol, aquele navio batendo lá no meio, Paulo disse, ei, para um pouquinho, vão comer, vão nos animar, nenhuma vida vai se perder. A tranquilidade e a serenidade de um homem de Deus no meio do naufrágio. As pessoas estão esperando isso. Imagina um pastor desesperado, como é que a igreja vai ficar? Calma, meus irmãos. As coisas vão acontecer. Calma, meus irmãos. Deus vai prosperar. Não vai faltar dinheiro, não. Eu lembro de uma pandemia, o meu presbítero chegou perto de mim, os obreiros da igreja, pastor, nós estamos numa fase muito horrível. Eu falei, irmão, calma. Deus vai fazer milagres. No final da pandemia, eu não sei se as pessoas estavam com medo de morrer, mas até exibista que não é, parece tanto exibista que tem. As pessoas estavam com medo de morrer para o inferno, lembrou disso, né? E ela foi por aí. Mas qual era o propósito de Paulo? A última palavra aqui é que ele tem que começar a continuar a carreira que Deus continuou para quê? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não estou aqui para colocar a minha vida, a minha fama, o meu sucesso, o meu êxito, o meu nome, a minha cara na igreja, dizendo eu sou o cara. Não. O que eu vim para fazer é testemunhar, é ser um servo da palavra. É ser uma testemunha daquilo que Deus me chamou para ser. O intuito de Paulo não era formar uma nova religião. O intuito de Paulo era para dizer, vem para a igreja de Paulo, e se as igrejas de seus problemas acabaram. Vem para Paulo que Paulo cura. Vem para Paulo que Paulo liberta. Não, Paulo tem que usar a mente dele, o olhar dele, o foco dele na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder. Ele transforma. Ele liberta. Paulo que foi salvo pela graça, foi chamado para testemunhar o poder desse Evangelho que aponta, que transforma homens nas trevas para a verdadeira luz de Deus. Paulo foi salvo pela graça. E vocês sabem que o significado da graça é um favor imerecido. Não foi por teu mérito. Não foi porque você é um bom homem, um bom pastor, um bom pai, boa mãe, bom senão. Nós fomos salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nos substitui, ele se torna homem como nós, é porque ele cumpriu tudo que nós não conseguimos cumprir. Quando Deus nos vê agora em Cristo Jesus, ele nos vê puros, santos, porque ele nos vê em Cristo. Isso é graça, isso é motivo, e eu falo na minha igreja, que é uma igreja mais silenciosa, isso é motivo para nós gritarmos de alegria, para nós saudarmos de alegria. Porque quem éramos nós? E Deus nos chamou para essa família. E Deus nos chamou agora pela sua graça. E Paulo, que foi salvo pela graça, ele tem que nos essa certeza e esse olhar e esse foco no ministério de pregar a graça de Deus. De falar a pecadores, vocês estão sujeitos ao inferno, mas o sangue de Jesus há poder para te livrar. Há poder para te salvar. Há poder para te dar nova vida. Aliás, isso tem a ver com Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Qual é o nosso papel? Para testemunharmos. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Glória a Deus. Tanto na Judéia, tanto no Cubatão, até os confins do mundo,
em qualquer lugar que nós estivermos, seja eu passeando, seja eu de férias, nos lugares mais bonitos, ali é uma oportunidade para eu ser testemunho da graça de Deus. Paulo tem esse olhar ao chamado. Vocês já pararam para pensar o quanto somos responsáveis por pregar esse evangelho da graça e testemunhar o poder da graça de Deus? Vocês já pararam para pensar que a pregação do evangelho vai de encontro aos pecados daqueles a quem pregamos? Porque a palavra do evangelho não é uma palavra simpática. Porque quando pregamos o evangelho, nós temos que dizer para a sociedade quantos estão afastados de Deus pelos pecados da sociedade. E dizer que o ser humano que ele é pecador, é ofensa. Porque às vezes as pessoas acham que elas vão ser salvas pela sua justiça própria. Eu costumo pensar, queridos, quanta gente que não está na nossa igreja, que não estão nos nossos cultos, que são melhores que nós, melhores pecadores que nós, melhores pais do que nós, melhores mães do que nós, pessoas mais amigas do que nós, mas isso não vai levar aos céus. A palavra de Deus diz que as melhores obras nossas são como campos de imundícia. A palavra de Deus em Isaías 59 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E se o homem não se dobrar diante de Jesus Cristo e reconhecer que ele é pecador e que ele necessita do sangue de Cristo lave, e se ele não se reconhecer assim, ele está fadado à perdição eterna. Portanto, a pregação do Evangelho, ela não começa com Deus ama você, ela começa com Deus tem nojo das suas obras. Você precisa mudar de vida. Você precisa se arrepender. Glória a Deus. E essa é uma mensagem, queridos, que não vai dar, que nós não vamos ter likes nas redes sociais. Jesus nos ensina, no capítulo 10 de Mateus, que os seus seguidores dele nós teremos problemas. Sabe uma coisa das mais de nós? A igreja, quando ela recebe muitos tipos da cidade, quando ela é simpática, quando a gente precisa começar a duvidar do tipo de sermão que a gente está pregando. Porque a gente não é para receber aplausos. Jesus Cristo disse que nós, por causa da pregação do Evangelho, nós seríamos perseguidos. É verdade. Nós seríamos maltratados. Eu fico muito preocupado com os elogios da sociedade em relação a Deus. Eu fico. Uma Deus alguma coisa errada. Porque eles elogiam, mas também não tem transformação de vida. Eles elogiam, mas também eles não têm mudança de pecado. Eles elogiam, mas por exemplo, nós não conseguimos colocar o dedo nas corrupções que acontecem ao nosso lado. Jesus disse que não precisam ter medo, porque se não trataram assim, eu sendo mestre, Senhor de vocês sofrerão muito mais. Então esse êxito do Evangelho às vezes me preocupa, essa tranquilidade que nós vivemos às vezes me preocupa. Claro, eu não sou masoquista, não quero que a gente apanhe, eu não quero abrir igreja, que a pessoa aponte o revólver na minha cara e dizer, você confessa Jesus ou não? Está muito bom assim, mas se a igreja começar a pregar o Evangelho, ela vai colocar o dedo no pecado da sociedade, sem moralismo nosso, porque nós também somos pecadores, mas somos pecadores resgatados pelo Senhor. Jesus não nos chamou para nos darmos bem, ministros, porque Ele nos chamou pela causa dele, por causa dele nós seríamos hostilizados, mas pelo poder dele nós veríamos pessoas transformadas. Glória a Deus. Não por nossas doutrinas ou maneiras de culto que nós temos, mas pelo testemunho poderoso, cheio do poder do Espírito Santo. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, e esse livro falando dos irmãos perseguidos na China. Se você chegar na China, e naquelas igrejas que eles se reúnem escondidos lá, nos escombros, interessante que a gente hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tudo quanto é versão, olha, precisa rasgar. Olha, eu tenho João capítulo 10, versículo 10. O que você me dá aqui? Eu tenho Salmo aqui, as pessoas sem querer a Bíblia escondida. Na Coreia do Norte, se alguém for pego lendo a Bíblia, como uma família foi pega recentemente lendo a Bíblia, eles mataram um bebezinho da casa. Como ser crente, irmãos, velhos filhos. Na China, se você chegar lá e dizer, como é que é o Evangelho no Brasil? Nossa, o Evangelho no Brasil é uma tranquilidade. Se você não contar para eles experiências que você foi utilizado por causa do Evangelho, eles param de te ouvir na hora. Não. Você não sofreu por causa de Jesus, você vai crer. Portanto, queridos, Paulo tem 3 olhares aqui, 3 ensinos muito interessantes para nós nesse versículo. Primeiro, Paulo estava vivendo um tempo de chamado de sucesso ministerial. Primeiro,
ele nos ensina que o chamado, ele não está acima do nosso. Ele está, o chamado, nosso chamado para o ministério está acima da nossa vida confortável. Glória a Deus. Segundo lugar, o final da corrida é mais importante do que o início. Foque lá no final. Não desista daquilo que Deus chamou. Vai ter obstáculo, vai ter problemas, mas foque no final do caminho. E o propósito, qual o propósito? O testemunho da graça de Deus está acima da preservação da nossa vida. Em meio a sofrimentos, em meio a dores, nós testemunhamos o Evangelho da graça. Para terminar, o que é importante para você, ministro? Títulos, aplausos, segurança, bajulações, reconhecimentos, ou tudo isso é lixo para você, onde a sua verdadeira ambição é ter mais de Cristo e o desejo de você formar mais Cristo nas pessoas. O apóstolo Paulo é tão coerente com a sua mensagem aqui, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: olha, eu poderia me orgulhar dos meus títulos. Sou fariseu de fariseus, estudei aos pés de Gamaliel, tinha uma boa família, sou cidadão romano. No entanto, eu considero todas essas coisas como lixo. Paulo usa um termo, e o termo que ele usa nas nossas versões, na minha versão antiga, diz refúgio. Refúgio é esterco, cocô. Porque o que eu quero, não que eu julgo haver alcançado, o que eu quero é mais de Cristo. É a minha ambição. É isso que importa mais para mim. E Paulo aos Gálatas diz: eu estou com uma mulher grávida tentando formar Cristo em você. E pastores, como é duro formar Cristo nas pessoas. Não é formar pessoas que consomem religião, mas pessoas que abraçam o ministério de Jesus e andam como discípulos de Jesus, onde as pessoas nos veem e dizem: não, ali vai um crente do Senhor. Não é por causa do código, do cabelo, da roupa. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo. Falando com minha esposa em São Paulo, a gente ia comer num restaurante ali, restaurante muito bom ali no prédio Copan, muito peixe gostoso. A gente ia passar um final de semana no hotel, só eu e ela, em 2015. E 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a gente estava ainda no mês, estava sol ainda, né, porque era no mês de verão. E a minha esposa, ela se aflige muito com o sofrimento dos outros, Cracolândia. A gente estava ali naquela avenida principal ali, perto de Rebouças, muito viciado em crack no chão. A esposa começa a chorar e fala: o que a gente faz? Eu falei: Rita, vamos levar para a nossa casa? Não dá, eu sei que aflige, o que fazer? Aí nós passamos do outro lado da avenida e nós estávamos apaisando, né? Não estava com a Bíblia debaixo do braço, estava com tênis, calça jeans, minha esposa estava, né? Minha esposa, nesse período, ela estava trabalhando lá no Mackenzie, em São Paulo, e Deus é incrível. Atrás de nós vem um mendigo, orador de rua. E na nossa, ele vem para o nosso lado assim e olha para mim e diz: homem de Deus, me ajuda a comer alguma coisa. Homem de Deus, que só é esse? Eu, vestido desse jeito, sem Bíblia na mão. Bom, enfim, a gente querendo se livrar do camarada, até que o restaurante logo eu peguei R$2, dei para ele assim, para desencargo de consciência. Ele disse assim: homem de Deus, ora por mim. Eu falei: pera até aqui. Pera, pastor. Estava com roupa normal, camiseta, calçadinhos, tênis. Homem de Deus, ora por mim. E quando ele falou isso, nós paramos e começamos a ouvir a história do Guilherme. Quando ele acaba a história dele, nós e minha esposa fomos orar por ele. E ali na hora do rush, metrô República, bem do lado do metrô República, nós oramos por aquele homem. Gente correndo para o lado do outro, eu não entendendo absolutamente nada. Mas, amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus fala com o coração de presbiteriano também. O Espírito Santo falou assim para mim: é só isso que você vai dar para ele? É só isso. Aí, quando eu acabei a oração, peguei minha carteira, porque a gente está vendo com ele para se divertir.
restaurante é diversão, é necessidade. Estava num momento de lazer. E peguei minha carteira, tirei R$50, bom. E eu e minha esposa nos livramos daquele homem, fomos para uma rua sem saída e começamos a chorar. Deus, e falou um monte de gente jogada no caminho, e Deus falou assim para a gente: abençoe aqueles que você tem oportunidade de abençoar. Glória a Deus. E a gente, assim, você tem todos os dias, Senhor. É sobre o seu filho. É sobre nós. É sobre o nosso corpo. É sobre o nosso conforto. Não é sobre nossa melhoria de vida. Qual é a sua missão? O que importa para você? Bom, no contexto posterior, Paulo foi para Jerusalém. Paulo se despediu dos discípulos. Paulo se despediu dos presbíteros. A palavra de Deus diz que quando eles acabam de chorar, há pranto, há choro. Queridos, Paulo formou aqueles presbíteros. Paulo formou durante os anos que ele passou na escola de Tirano, ele formou aqueles irmãos, ele formou até agora. Esse Paulo está indo embora, diz que houve choro, houve pranto, mas ele foi. Paulo foi embora. Paulo foi para Jerusalém, lá ele foi perseguido, lá ele foi para Roma, onde ele queria chegar. Ele chegando em Roma, ele foi preso numa residência, ficou preso nessa residência durante 2 anos, e mesmo preso, a palavra do Senhor não ficou preso, porque Paulo era um homem que mesmo em rebeliões, olha só, o capel. A palavra de Deus, ele diz que ele tinha, quando ele escreve aos Filipenses, que ele estava grudado, amarrado, 2 soldados da guarda pretoriana. E aqueles homens ficavam ouvindo o tempo todo Paulo pregar sobre Cristo, sobre o reino, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição, sobre o pecado. Paulo estava convencendo aquelas pessoas que ele estava preso. E já no final da carreira, lembra que Paulo diz que caminho nada importa, desde que eu complete a carreira, testemunhar o evangelho da graça de Deus. No final da carreira, na cadeia romana já, perto do final da vida, quando Paulo é preso por Nero, ele escreve sua carta ao Timóteo. Capítulo 4, versículo 7 do segundo Timóteo, que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira. Glória a Deus. Aquilo que eu comecei, Deus está me dando por terra. Aleluia. Amados irmãos, ministros do Evangelho, lembre, nosso chamado está acima do conforto. O final da nossa carreira é mais importante do que quando começamos. E o propósito do nosso chamado é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Está acima da preservação da nossa vida, do nosso conforto, do nosso bem-estar. Que Deus nos ajude a fim de ajustarmos o foco das nossas prioridades. O que é que importa para você? O que é importante para o nosso ministério? Nós somos chamados do alto. E se nós somos chamados por Deus, Deus vai preservar a nossa vida. Deus vai nos cobrir de milagres para que a gente complete aquilo que Ele nos chamou, aquilo que nós começamos um dia. E que Deus assim nos abençoe. Para a glória dele.